aí, pessoal? E aí? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar mais um pouquinho com vocês. Na verdade é um vídeo mais conversativo, né, do que mostrando. A gente veio contar pra vocês, né, por que que a gente resolveu vir pra cá, pra Portugal, né? A gente contar um pouquinho da nossa história, por que que a gente resolveu estar aqui nesse país, ir para outro lado do mundo, outro lado do oceano. Então a gente vai contar aqui nesse vídeo. Bom, essa vontade eu acho que partiu um pouco de mim, que eu sempre tive esse sonho de sair do país, sempre, desde moleque, via filme e esse tipo de coisa, e queria muito ir para os Estados Unidos, mas todo mundo sabe que esse processo de legalização lá é, quase impossível, assim. Para quem não tem muito recurso e, tipo assim, quer ir, esse planejamento assim mais fácil, mais rápido lá é quase impossível. Então Portugal era o único país que abria as portas, assim, digamos assim, pra gente que é brasileiro. Mas além de documentação, a gente também via muito a questão da língua, né? Eu via mais, né? Porque por ele a gente ia para os Estados Unidos, mas eu via mais essa questão da língua e a questão de ter pessoas, né? Aqui em Portugal a gente tem meu irmão e minha cunhada, então a gente teria um abrigo para ficar, né? Abrigo no caso a casa deles. Não só também nessa questão de casa, nessa questão de ter família, de ter alguém para você não se sentir sozinho. No momento que você estiver ali mais em apuro, mais esperado para voltar, que as coisas não são fáceis, cara. Exatamente. Então... E também a questão de ter alguém é legal, porque te auxilia no que você precisa fazer, como que eles ajudaram a gente, né, no que a gente precisava fazer, onde a gente precisava ir. Então esse foi basicamente um motivo inicial da gente partir, ele querer sair do Brasil, isso desde novo, né? E querer por vários motivos, né? Tipo assim, depois que a gente se torna adulto, que a gente começa a ter que trabalhar, pagar conta, criar uma visão de futuro, uma perspectiva de vida, cara, no Brasil isso aí na minha cabeça era zero. Tipo assim, o que eu vou ser daqui a 20 anos? O que eu vou ter? O que eu vou ter quando eu chegar na idade dos meus pais? Meus pais sempre trabalharam desde cedo, mas, tipo assim, hoje, infelizmente, eles não têm nada para deixar para mim, né? E essa é a realidade de, sei lá quantos por cento dos brasileiros que ganham um salário muito baixo, que tem dívidas altas, porque nada é fácil no Brasil, todo mundo sabe disso. Então essa ideia aí acho que assim, o nosso ponto mais forte para poder sair. E aí a gente também tava cansado da nossa rotina, do nosso dia a dia, de ter sempre as mesmas coisas. A gente morava lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Cidade muito pequena. Interiorzinho mesmo, e é uma cidade turística. E quando tava assim, final de ano, acabou, a cidade ficava lotada de gente, aquela muvuca, a cidade minúscula ficava menor ainda. A cidade já estava ficando muito largada de qualquer maneira pelo governo. Enfim, a nossa rotina estava sendo cansativa. A gente não tem nada para fazer em Cabo Frio, na verdade é essa. Tem um shopping, tem praia, a gente já não aguentava mais ir pra praia, e shopping então minúsculo, tudo isso vai juntando e vai fazendo a sua cabeça mudar. A gente se viu com 24 anos, né, e eu com 23, num local onde a gente falou, cara, e aí? Será que essa é a nossa realidade para sempre? É isso que a gente quer mesmo? E aí a gente falou, cara, a gente tem todas as circunstâncias, todas as oportunidades aí na nossa frente, então vamos encarar. Então aqui a gente veio com essa mentalidade, né? Por que a gente decidiu mudar? Para realmente mudar nosso destino, mudar a nossa cabeça, vivenciar coisas diferentes, porque a gente estava querendo mesmo ter uma nova vida, né? Uma nova realidade, né? Não só financeiramente, mas locais diferentes, um lugar diferente pra gente ir, cultura ver diferente, coisas novas. Então assim, tem sido muito legal, né? A vida aqui em Portugal tem sido ótima, principalmente pela língua. É difícil de você ouvir, entender, acostumar, né, o seu ouvido com... Porque a gente que fala português brasileiro, o português de Portugal, ele é um português meio que enrolado, assim. Eles falam como se tivesse alguma coisa na boca, assim, meio enrolada. Tô falando mal, gente, pelo amor de Deus. Mas explicando pra vocês a diferença, né? Que a gente tá acostumado com uma parada clara, assim, você fala claro. E quando você chega aqui, é como se eles falassem um pouco enrolado. Então você tem que treinar o teu ouvido. Você tá no país deles,
é a cultura deles, não são eles que tem que mudar, a gente que tem que mudar, acostumar, aguentar esse processo. E a gente precisa entender que a gente tem que respeitar. Da mesma maneira que se eles estivessem lá no Brasil, a gente não quer que eles respeitem a gente, falem a mesma língua, né? No sentido de palavras, porque aqui tem muitas palavras diferentes, que pra gente, significados diferentes. Então a gente entendeu que já que a gente tá aqui no país deles, a gente precisa respeitar como eles falam, quem eles são. Então a gente carrega muito isso. Um segundo ponto também de falar aqui, que é legal de falar, é que a gente viu muita gente falando que vocês vão sofrer preconceito, né? Muitos youtubers aí falando sobre isso, vocês vão sofrer muito preconceito. Qual é tem uma palavra certa, eu esqueci agora. Xenofobia, né? Acho que é xenofobia, uma parada assim. Em relação dos portugueses, em relação a vocês que são brasileiros, quando vocês vierem e tal. Cara, existe, mas assim, é a minoria. A maioria dos portugueses são muito gente boa, pessoas educadas, que, tipo assim, vão te tratar bem. Nossa, é uma cultura, gente, totalmente diferente. Totalmente. E tem sido bem tranquilo em relação a isso também. A gente tá fazendo 2 semanas hoje, quarta-feira, eu acho que é dia 5 de abril, se eu não me engano. E assim, só coisas maravilhosas para falar tanto sobre o país como sobre os portugueses mesmo. Assim, eu tive uma perspectiva totalmente diferente daquilo que eu tô vivenciando aqui hoje. Eu acho que eu mentalizei tanta coisa ruim que eu acho que essa minha expectativa de viver coisas ruins e de ter muita decepção, ela foi totalmente jogada por terra, assim, cara. Tá sendo maravilhoso, uma experiência incrível. E é claro, né, gente, a gente não viveu nem 1/3 daquilo que a gente tem pra viver aqui. A nossa rotina tem sido muito intensa, trabalhando muito. Porque a gente já chegou trabalhando, né? Assim, no 4º dia a Priscila já estava trabalhando, então a gente não conheceu nada. Pra vocês terem ideia, hoje a gente tá conhecendo o Parque das Nações, que é tipo assim, quase aqui no centro de Lisboa. Centro Comercial de Vasco da Gama. Então assim, hoje, depois de 2 semanas, a gente conseguiu ter tempo de vir aqui pra poder fazer isso. Inclusive a gente tá gravando o vídeo que provavelmente já saiu ou que vai sair depois desse. Gente, então é isso, né? Basicamente, por que a gente decidiu vir pra cá. E tá sendo assim incrível mesmo, tá sendo mais do que eu imaginei. E eu espero que a nossa trajetória ainda seja mais incrível ainda, porque é só o começo e a gente quer compartilhar tudo com vocês. E a gente também vai contar nesse vídeo, né, como que foi a nossa imigração, né, contando por que a gente veio, agora que a gente tá aqui, a gente vai falar pra vocês agora como foi a nossa imigração. Então, gente, esse processo da imigração foi um processo muito difícil de entrar na minha cabeça, na questão de ter segurança e propriedade para poder passar lá de boa. Porque a gente consumiu muito conteúdo de YouTube e tinha opiniões muito divididas em relação à imigração. 50% falava que era muito fácil, muito tranquilo, era só estudar e pá, e outros falavam, tipo assim, horrível, que é aterrorizante, os caras vão pedir tudo seu, vão te levar pra salinha e vai ser bravo, tu não vai passar, vai ser deportado pro Brasil na mesma hora. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar muito, ver mais vídeos e ver os relatos verdadeiros, assim, o máximo de relatos verdadeiros que eu pude tirar lições daquilo ali, né? Então eu conversei também com pessoas que foram, tem alguns amigos que já estão aqui, que vieram recentemente, além do meu cunhado, né, que é o irmão da Pri. E aí, cara, a gente simplesmente se preparou e a gente conseguiu entender que se tivesse tudo certo, não tem por que os caras te mandarem voltar, não tem essa, entendeu? O cara não pode olhar pra você e falar assim, não gostei de você, você vai voltar. Pelo menos eu acho que não pode, né? Mas assim, na lei ali, no dia a dia, isso não acontece, eu acho. Mas assim, é mentalizar que você tem todos os documentos que você precisa, né? Tem tudo, tá tudo certo. Você sabe onde você vai ficar quando você chegar aqui. Você tem a passagem de ida, de vinda e de volta, porque não tem essa. Vou comprar só de ida porque é mais fácil, é mais barato. Mas aí você pode chegar lá e você pode se ferrar, porque a pessoa que atendeu a gente, o senhor que atendeu a gente, o agente pediu a passagem de volta. Como foi a nossa imigração? A gente chegou com todos os documentos que ele podia pedir, né? A gente levou dinheiro na mão, a gente levou dinheiro no banco, a gente levou carta convite, a gente levou passagem de ida e volta, o nosso passaporte e o documento do irmão da Priscila, que foi que mandou a carta convite pra gente. Porque ele já tem o cartãozinho de residência. Isso. E aí a gente também trouxe o QR Code de vacina, né? Caso eles pedissem, porque eles não estão pedindo nem
Teste de Covid, eles não estão pedindo. Não pediram pra gente e eu acredito que não estejam pedindo mesmo. E nem estão pedindo a questão de comprovação de vacina. Mas a gente, que a gente pensou? Vamos levar para poder se prevenir se eles pedirem. Então a gente mentalizou isso. Vamos levar todos os documentos que a gente acha que eles vão pedir para ficar tudo certinho. Então a gente veio com tudo certo, não tinha como dar errado. Quantos dias vocês vão ficar? A gente estudou, a gente vai ficar 9 dias e vamos voltar na data tal e é isso. Vocês vão ficar aqui aonde? Tem reserva de hotel? Não tem reserva de hotel porque eu vou ficar na casa do meu cunhado. Vai visitar algum lugar? A gente vai visitar, mas é o meu irmão que vai encaminhar a gente. É bom você vir com os 2 pontos turísticos na cabeça, que aí se ele perguntar, você fala, mas só isso, não sei o quê. Bom, o restante o meu cunhado tá levando a gente pra conhecer. Isso, no caso, foi a nossa experiência, né? No caso, o nosso caso foi, a gente não tinha um local pra ficar. No caso, um hotel, um hostel, qualquer coisa. A gente não tinha, porque nós íamos ficar na casa do meu irmão. Quem traz carta convite geralmente não tem hotel, reserva de hotel. Exatamente. Então, a gente apresentou, né? Chegamos lá, passamos. Outra coisa que eu queria pontuar era que, por exemplo, tinham várias cabines com os agentes lá. A gente viu que um agente que estava à nossa direita, assim, ele tava só carimbando passaporte, mandando o pessoal ir. O nosso agente não, né? Óbvio que não. Nosso agente, ele pediu todos os documentos que tinham 3 agentes do lado dele na cabine, assim, só pra dar uma expressão. 3 policiais, né, apareciam atrás dele, assim, e a gente, tremia, assim, e foi a primeira... Não, tremia não. Eu tremia. Mas como foi a primeira vez que a gente teve contato com um português, foi difícil de entender. Tem aquele vidro ali na frente, aí ele perguntou... esse rapaz que mandou a carta convite vai vir buscar vocês? Tipo isso que ele falou. E a gente não tava entendendo. Eu falei, quê? Aí ele repetiu, aí eu perguntei umas 3 vezes. Mas vamos falar do começo, né? A gente foi lá, aí ele foi e pediu, né? Nosso passaporte. Passagem de ida e volta. Aí a gente pegou e entregou. Onde vocês vão ficar? Vocês têm reserva de hotel? Não, a gente não tem, a gente vai ficar na casa do meu cunhado. Aí eu entreguei a carta convite. Pegamos a carta convite e o documento. Quantos dias você vai ficar? Vocês vão ficar? Ele perguntou. 8 dias. Vou voltar quando? Dia tal. Pronto. Carimbou, viu que tava tudo certinho, nós falamos. Depois que ele perguntou isso, esse rapaz tá aqui pra buscar vocês? Isso. Aí foi meio difícil de entender, mas quando eu falei, tá aqui. Aí ele carimbou e pode ir lá. Ele foi bem sério, né? Ele quis passar muita seriedade, até foi um pouco assim arrogante, um pouquinho arrogante. Um pouquinho de tom de arrogância na voz, assim. Mas deu pra entender que, cara, aquilo dali é normal, ele tá o trabalho dele, mano. Ele tá verificando se você tem propriedade no que você tá falando. Então é isso, gente. Não é nada demais, assim, no nosso caso, vou tranquilizar vocês. Eu achei muito tranquilo. Eu fiquei nervosa porque a gente dependia do sim dele pro nosso sim acontecer. Porque assim, a gente se preparou, essa ideia de assim, vamos. Até a gente chegar aqui, foi um rolê de um ano, mano. Um ano e 3 cravado, meses. Mais ou menos 1 ano e 3 meses. E aconteceu tanta coisa, galera. A gente vendeu todos os nossos imóveis, a gente vendeu tudo que a gente tinha pra vender, a gente juntou muito dinheiro. Priscila saiu do trabalho dela, eu saí do meu trabalho. Toda a nossa reserva financeira estava apostada nisso. Exatamente. Então imagina, você faz tudo isso e chega aqui e o cara fala que você vai voltar. Então, claro, tem uma tensão absurda em cima disso, né? Dessa hora aí é braba. E a gente, quando a gente chegou, a gente até botou um vídeo aí, se vocês quiserem depois ver. Nosso primeiro vídeo aqui foi mostrando como foi a nossa vinda pra cá. A gente, depois que a gente saiu, né, da cabine, a gente queria rir. E o Vitor, assim, pra mim, não ri. Porque tem vários relatos, assim, que você vê que os caras falam assim, quando eu saí, eu relaxei, eu esbocei uma comemoração, o cara vai lá, vamos voltar na salinha, e aí já era. Então, assim, até você sair do aeroporto, é bom você ficar tranquilo e tal. Saiu, encontrou com alguém, ou foi pro seu hotel, cara, comemora. E é isso, mas realmente, gente, você fica tão feliz porque é o seu sonho, você tá depositando tudo naquilo dali, então não tem como mesmo você não se sentir feliz, né? Mas assim, tirando isso, foi muito tranquilo, gente. Assim, eu não tenho nada pra falar de ruim, a nossa experiência foi tranquila, a parte da imigração ali
Assim que a gente chegou, não tava cheio, né? Tava mais bem ou vazio, menos. bem vazio. Só depois a gente entrou na fila, começou a chegar muita gente. Eu acho que o nosso avião foi um dos primeiros a chegar ali naquela leva de horário ali, então a gente deu muita sorte. Tinha umas duas, né? Tava dando umas 2 ou 3 voltas assim pra entrar. Exatamente. E a gente só não chegou primeiro porque a Priscila quis ir no banheiro. Assim que o avião pousou, ela quis ir no banheiro. Então, assim, nesse minutinho assim já deu uma enchida. Eu sei disso porque a pessoa que tava do nosso lado, ela já tava lá na frente. No avião ela já tava lá na frente. Então a gente chegou um pouquinho depois. Então assim, então, a dica é... Isso, corre. Corre, deixa pra ir no banheiro depois. Mas é porque eu queria escovar o dente, aí eu quis, e é isso. Gente, mas é isso. Eu espero que, assim, a gente tenha esclarecido, espero mesmo que a gente tenha falado com clareza, né, passo a passo do que aconteceu. Acho que não tem nada mais pra falar, né, sobre esse dia. É só isso, cara, assim, estuda quantos dias você vai ficar, o que você tá vindo fazer, bota na sua cabeça, se convence que você é um turista, você tá vindo turistar. E é isso, mano, imigração não tem... Tranquiliza o coração, porque se for de Deus pra você, vai dar tudo certo, né? E a gente tá aqui, a gente tá feliz. E se essa for sua meta também, a gente tá aqui pra ajudar, a gente tá aqui pra apoiar, né? Seja da maneira que você vier. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, alguma informação, alguma pergunta, sei lá, alguma coisa que você queira saber, coloca aqui embaixo nos comentários, porque a gente vai estar sempre vendo aí o que vocês comentarem, alguma dúvida de vocês que a gente responde. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, espero que a gente tenha sido bem esclarecedores pra vocês. Um beijo. Deixa um like aí no vídeo. Não esquece de se inscrever aqui, de seguir a gente nas redes sociais. A gente tá postando um monte de conteúdo no Instagram, no TikTok também. Então segue a gente lá. É sempre Priscila Senos, Vitor Senos. Esse é o nosso nome. Uma dica: tragam manteiga de cacau, que minha boca, desde que a gente chegou, tá estourada. E boa, galera. Manteiga de cacau boa. Uma hidratante labial que seja, assim, legal mesmo, porque aqui é brabo. Tá, mas então é isso. Muito obrigada por assistirem a gente até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.